Feliz sábado, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, a todos os que estão aqui na igreja conosco e também aqueles que nos assistem pela internet através da nossa página no Facebook e também pelo YouTube. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e nos conceder um excelente sábado junto ao Senhor. Esses dias atrás eu estava estudando um pouco sobre a história de Davi. São um dos personagens mais estudados da Bíblia. O que eu gosto na história de Davi é a paixão que ele tinha pela casa do Senhor. Salmos 84 tem alguns versos aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, porque melhor é um dia na tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Amém? Melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Por isso nós estamos aqui. Que Deus possa abençoá-los. Nesse momento eu queria pedir para todos nós ficarmos de pé e louvarmos junto ao Senhor, cantando o hino 319. Mãos ao trabalho. Assim como estamos, vamos orar? Santo Deus, neste momento queremos te agradecer pelo teu santo sábado, te agradecer por estarmos aqui reunidos em tua casa de oração. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Ó Santo Deus dos exércitos, venha até nós neste momento, Senhor, para aceitar, se possível, o nosso culto de adoração que entregamos somente ao Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas, nosso protetor. Nós te amamos, Senhor Deus, por isso viemos à tua casa de oração. Melhor um dia aqui em tua casa do que 1000 dias em outro lugar. O Senhor disse também que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Por isso deveríamos orar para que o Senhor enviasse mais trabalhadores. Aqui estamos, Senhor Deus, um pequeno grupo reunido para te adorar
e para trabalhar na seara. Ajuda-nos enviando outros trabalhadores até nós. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Podeis vos assentar. Nesse momento vamos assistir o informativo mundial das missões e na sequência teremos a escola sabatina comandada aqui pelo irmão Alexandre. Feliz sábado a todos. Informativo Mundial das Missões. A garotinha e os sonhos. Maria mora em Guiné e sua mãe constantemente visitava feiticeiros em busca de prosperidade. A filha seguiu os passos da mãe, visitando feiticeiros e oferecendo sacrifícios de animais para também ser rica. Entretanto, um dia, um feiticeiro disse que ela precisaria oferecer um sacrifício humano. E isso a perturbou muito. Mas ao dormir naquela noite, Maria sonhou com 2 crianças conversando alguma coisa com ela. No dia seguinte, ela viu as mesmas crianças na rua e uma delas chegou perto de Maria e disse: "A solução não é visitar o feiticeiro." Na noite seguinte, Maria teve outro sonho, mas desta vez uma voz dizia: "A solução é nosso Salvador Jesus." Ela ficou intrigada porque não acreditava em Jesus. Entretanto, durante aquela semana, Maria teve outros daqueles sonhos. Incomodada, ela resolveu dar uma volta no sábado. Mas então uma garotinha a abordou no portão de sua casa. A menina perguntou: "Você quer ir à igreja? Eu sei o caminho." E Maria resolveu levar a garota na tal igreja. Após uma curta caminhada, as duas chegaram na sede da Igreja Adventista em Guiné. Maria se aproximou de uma senhora e disse: "Acho que essa garotinha está perdida. Acho que ela é dessa igreja." Mas ao olhar para o lado, a garotinha não estava. Também olhou ao redor e a menina havia sumido. A senhora convidou Maria para entrar e ali ela pôde entender melhor os seus sonhos e sobre o amor de Deus. E foi assim que Maria, uma jovem não cristã em um país onde as pessoas são hostis ao cristianismo, aceitou Jesus. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a construir uma escola em Guiné, onde muitas crianças de lares não cristãos conhecerão o amor de Cristo. Sejamos liberais. Feliz sábado, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus, a essa escola sabatina, né? Você que está aqui na igreja, você que nos assiste de casa. Nós, todas as semanas, estudamos a lição da escola sabatina e aos sábados nós estamos aqui recapitulando a lição que nós estudamos durante a semana. Então, que você possa ter estudado a sua lição durante todos esses dias da semana, que você possa ter feito seu estudo diário, né, que é importante para o seu alimento espiritual, e que hoje você possa relembrar aquilo que você aprendeu, e ao mesmo tempo, você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus nesta manhã, juntamente conosco. Nós estamos aqui no formato diferente, né, já há alguns sábados, vocês sabem, devido à pandemia, nós não estamos nos reunindo em classes ainda, né, com os seus devidos professores. Nós estamos aqui à frente num formato diferenciado e provisório, acredito eu, né? Mas nós sabemos que tudo é para a honra e glória de Deus, né? E é para o crescimento espiritual de cada um dos nossos irmãos, amém? Nós temos aqui o irmão José Eduardo, que todos já conhecem, né? Nós somos todos aqui da igreja, mas para quem nos assiste em casa, às vezes não conhece, o José Eduardo, ele é ancião da nossa igreja, um dos anciãos da nossa igreja. Ao meio nós temos a irmã Cleide, que é uma das professoras das unidades da escola sabatina, né, juntamente com outros professores, né, e eu também, que vos falo, sou um dos anciãos, juntamente com o nosso irmão José Eduardo, tá bom?
Nós vamos agora recapitular a lição dessa semana, que foi muito importante para nós. Nós estamos relembrando aqui alguns assuntos, e um dos assuntos que nós estamos relembrando é a respeito de algo chamado pequeno grupo. Quem sabe você nunca ouviu falar dessa questão de pequeno grupo. O que é um pequeno grupo? O que significa isso, né? Antes de nós falarmos sobre isso, nós temos que entender o seguinte: como é que Jesus trabalhava, como é que Paulo trabalhava com relação ao evangelismo, não é verdade? O tema da lição dessa semana é um modo emocionante de se envolver. Primeiro passo, nós temos que nos envolver. Mas nos envolvermos com o quê? É isso que a lição vem trazendo para nós essa semana, né? Com que nós devemos nos envolver? E de que forma nós nos envolvemos de uma forma emocionante? Como é que nós nos envolvemos de uma forma emocionante, né? O verso principal, que está em Mateus 9, verso 37 e 38, diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A lição vem trazendo esse assunto, e antes de nós adentrarmos mais profundamente nesse assunto, eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando nós vamos fazer alguma coisa e nós vamos fazer sozinhos, você se sente mais motivado fazendo sozinho? Ou se você tem alguém com você ajudando, você se sente mais motivado? Por exemplo, um exercício físico, né? Um exercício físico. Eu lembro que, não sei se todos sabem, mas o pastor já comentou na live, né? Nós temos um grupo de ciclistas na nossa igreja chamado Seven Bikers. E eu faço parte também desse grupo. E é engraçado porque quando eu não posso estar com eles, eu tenho que fazer durante a semana o meu exercício sozinho, né? Porque eu não tenho como estar com eles todos os dias de exercícios meus. Mas muitas vezes eu chamo o pastor, porque o pastor mora ali próximo da minha casa, e eu falo assim: pastor, pode ir hoje? Hoje eu não posso, tenho compromisso, né? E eu falo: então eu vou sozinho. E aí passam uns 5 minutinhos, falo assim: acho que eu não vou não, acho que eu vou deixar, amanhã eu vou, né? Quem sabe amanhã o pastor pode ir comigo, aí a gente vai junto, eu vou amanhã. Não me senti motivado a ir sozinho, né? E aí, não vou. Mas quando é para ir com o grupo, não penso 2 vezes, né? Vai ter passeio, vai ter exercício e tal. Então eu vou, né? Vamos lá, que hora vai ser, né? Vamos lá. Todo mundo se junta, né? E faz junto e tudo mais. Isso se chama motivação. Mas quem é que te motivou? Quem é que me motivou aí? Foi o grupo? Alguém me ligou e me deu um incentivo para eu poder ir? Não, uma motivação própria. Veio de dentro de mim, né? Veio de dentro de mim. Porque eu decidi e desejei me envolver com aquilo. Não é verdade? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala com relação a se envolver, né? A motivação, nós, quando pegamos aqui na palavra de Deus, com relação ao trabalho da Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vemos que existe uma liderança compartilhada. Nós não vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando sozinhos. Desde o momento da criação, lá em Gênesis, nós vemos que os 3 trabalham sempre juntos, sempre em conjunto. E é sobre isso que a gente vai falar. Bom, na lição dessa semana, nós estudamos sobre trabalhar em conjunto. E uma das coisas que nós falamos foi sobre 2 palavrinhas, chamada pequeno grupo. E eu queria começar aqui com a participação dos nossos convidados aqui hoje, né? Que é o irmão José Eduardo e a irmã Cleide, perguntando o seguinte para o irmão José Eduardo: irmão José Eduardo, o que é um pequeno grupo? Porque tem pessoas que nos assistem, por exemplo, em casa, na internet, e elas nunca ouviram falar sobre isso, né? Pequeno grupo de pessoas. O que é isso e para que serve? Por exemplo, se ela se encontrar, se deparar com um pequeno grupo, para que serve esse pequeno grupo? Primeiramente, bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com vocês de novo, partilhando a palavra de Deus. O pequeno grupo, na verdade, é um número, como a própria palavra diz, um número reduzido de pessoas, não é? Um número reduzido de pessoas que se encontram com uma determinada finalidade,
com um objetivo em comum. Eu achei interessante que nós aprendemos aí em filosofia e também aprendemos na palavra de Deus que o homem é um ser social. O homem não foi feito para viver só, tanto que Deus, quando cria o homem, lá no princípio, Ele vê que o homem está sozinho e diz, não é bom que o homem esteja só. Ele já percebeu que faltava algo, que o homem tem que estar em conjunto, no caso ali, conjunto com a sua esposa, né? Mas ele percebeu, como o Alexandre falou aqui no começo, que o homem, quando vive sozinho, ele fica desmotivado, sente que falta algo. E é assim conosco. Então, o número reduzido de pessoas com uma finalidade, no caso aqui, a finalidade seria adorar a Deus e pregar o Evangelho. Afinal de contas, nós somos salvos por Cristo. E como salvos por Cristo, eu não posso deixar de querer que as pessoas também sejam salvas. Se eu ganhei um presente maravilhoso de Deus, eu tenho que compartilhar esse presente, não é? Mas para eu compartilhar, então, eu me reúno com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, não é? Para poder executar essa tarefa que Deus nos deu, que é pregar o Evangelho. Agora, a questão, por que pequenos grupos, né? Como o Alexandre falou, a gente percebe na Bíblia, e vamos falar sobre isso no decorrer, que quando somos muitos, fica difícil a comunicação. A gente percebe até nas igrejas, quando elas crescem demais, nas indústrias, quando elas crescem demais, o número de pessoas é muito grande, o que acontece? Tem que dividir em seções, em departamentos, não é? Tem que formar um grupo menor, para que esse grupo interaja entre ele, não é isso? E possa então cumprir a sua finalidade com mais eficiência. Muito bem, um bom exemplo aí, né, do irmão José Eduardo, que é administrador de empresas, né, formado em administração de empresas aí, né, e usou aí a sua formação aí para dar um exemplo bom para nós aí com relação a essa questão de sermos um pequeno grupo, né, o porquê que um pequeno grupo, ele é mais funcional do que um grande grupo, né. E pegando esse gancho aí do irmão José Eduardo, a gente entende, né, que quando nós temos um grupo muito grande de pessoas para tomar decisões, acaba se enrolando, né? Acaba se embolando tudo, fica mais difícil de chegar a um denominador comum, né? Eu me lembrei aqui agora de algumas vezes que a gente foi passear, olha só, é um passeio, né? Não é nem uma questão de decisões assim, tão complexas, né? Que precisam ser tomadas, mas uma vez a gente foi para a praia com uma quantidade grande de pessoas. E todo mundo numa casa só, né? Todo mundo ali junto, né? Todo mundo ia dormir no mesmo lugar e comer junto, né? E ali tinham decisões que precisavam ser tomadas. Por exemplo, decisões básicas. O que nós vamos comer hoje, né? O que nós vamos fazer para comer? Ou onde nós vamos sair para comer? Olha, só para tomar uma decisão dessa, às vezes demorava mais de 1 hora para chegar numa conclusão. Né? Olha a dificuldade que se tinha, porque era muita gente e cada um querendo uma coisa diferente, né? Até que pegava ali a maioria, né? E a maioria vai ganhar então o que a maioria decidisse, aí ia fazer. Agora vocês imaginam isso dentro de uma corporação, né? Dentro de uma empresa, ou até mesmo dentro de uma igreja, né? Por exemplo, se nós pegarmos uma igreja grande, como a Igreja Central de Sorocaba, tem mais de, acho que 2.000 membros, né? 2.000 membros, vocês imaginam as decisões que precisam ser tomadas ali, né? Se todo mundo resolver palpitar, né? Dar o seu pitaco, como diz ali, né? Como dizem, né? Então, irmãos, pequeno grupo, é algo assim que a gente tem que entender muito bem, né? Por isso que a lição vem trazendo para nós essa questão do pequeno grupo. Agora eu vou perguntar para a irmã Cleide, para a sua participação aqui, já que é tão importante essa questão do pequeno grupo, de quem foi essa ideia de iniciar pequeno grupo, de se formar pequenos grupos, né? Porque a gente sabe que teve um começo, né? Teve alguém deu o pontapé inicial, né? De quem é essa ideia? De quem foi? Primeiramente, bom dia a todos, um feliz sábado, irmãos. Muito bom estar aqui na casa de Deus, né? Estamos aqui de novo debatendo o assunto, né, da lição. Essa pergunta que o Alexandre dirigiu a mim foi ideia do próprio Deus, né? Ele já no comentário, na introdução da lição, ele disse que no ato da criação os três, a divindade, a trindade, estavam unidos, né? Unidos no mesmo propósito. Eles tinham funções diferentes, né? O Pai como arquiteto da criação, né?
Jesus, como ele executou essa obra, juntamente, né, em harmonia com o Espírito Santo. Ou seja, o pequeno grupo é a mesma coisa, são pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, né, de evangelizar, de cumprir essa missão, de levar o evangelho. Mas cada um com as suas funções diferentes, né? E isso se torna uma coisa assim rica, que cada pessoa tem um dom, tem uma coisa para contribuir, tem um conhecimento, uma pessoa é mais criativa que a outra sabe falar melhor, e assim vai. Então essa ideia surgiu no coração de Deus, para a edificação da igreja, né? Muito bem. Nós vemos que, através do que a irmã Cleide disse, né? Os pequenos grupos, eles podem ter vários propósitos, né? Com pessoas de diferentes dons, mas o objetivo principal do pequeno grupo, quando nós trazemos essa questão do pequeno grupo para dentro da igreja, para a parte espiritual, nós sabemos que o objetivo principal é ganhar almas, ou seja, trazer pessoas para Cristo, né? Salvar o maior número de pessoas possíveis. Na verdade, essa é a função da igreja. A igreja não tem outro objetivo a não ser salvar vidas, não é verdade? De repente você pode não participar, você que está em casa pode falar assim, mas eu não participo de um pequeno grupo, né? Você que está aqui na igreja fala assim, eu nunca participei de um pequeno grupo. Quem sabe não é hora de você participar, pensar em conhecer melhor e fazer parte de um pequeno grupo e falar assim, hoje eu faço parte de um pequeno grupo e eu faço parte daquelas pessoas que ajudam a igreja a salvar vidas. Salvar vidas de quê? Salvar vidas deste mundo de pecado que nós vivemos, porque este mundo de pecado, onde Satanás, ele não tem outro objetivo a não ser destruir os filhos de Deus. E você é um filho de Deus. Você que nos ouve, você que nos assiste, você que está aqui na igreja, você é um filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? E assim como você que é um filho de Deus e um dia foi salvo por Jesus, existem muitas pessoas lá fora que precisam ser resgatadas deste mundo de pecado. Avançando na lição, irmãos, nós chegamos aqui na parte de segunda-feira. E na parte de segunda-feira eu queria perguntar para o irmão José Eduardo o seguinte. A Bíblia fala alguma coisa de como devem ser os pequenos grupos? Porque assim, quando a gente fala de pequeno grupo, de repente, a irmã Cleide falou assim, olha, começou com a ideia de Deus, né? Mas de repente, Deus lançou a ideia lá e a igreja adventista, ela bolou lá um jeito de ser pequeno grupo, né? De repente pode passar isso pela cabeça das pessoas, né, irmão José Eduardo? Mas vamos nos basear pelas escrituras, né? Porque a Bíblia ela fala tudo, né? A Bíblia ensina tudo para a gente, né? Ela responde às nossas perguntas. Então a pergunta que eu te faço a Bíblia fala como é que devem ser formados esses pequenos grupos? Ela dá uma ideia? Eu gosto sempre de dizer que a Bíblia tem lição para tudo. Tudo, qualquer problema que você tenha na sua vida, qualquer coisa que você esteja passando, a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia tem uma solução para você. E no caso de pequenos grupos não é diferente, não é? Nós vemos, como a Cleide falou aqui no começo, nós vemos o próprio Deus formando um pequeno grupo na hora da criação e na hora das decisões, não é? Mas, com relação ao ser humano, nós também vemos exemplos, né? E um exemplo, claro, um dos exemplos, porque são muitos, mas um exemplo logo no começo da humanidade seria quando o povo de Israel saiu do Egito, não é? Foi liberto do Egito. Então era uma multidão de pessoas, uma multidão, 3, 5 milhões de pessoas juntas, você já pensou? Com a liderança somente de Moisés. Na verdade a liderança era de Deus, mas quem estava encarregado ali de liderar aquele povo era Moisés. E então essa grande multidão começa a ter problemas, porque ele começou a não dar conta desses problemas individuais. E nós sabemos, temos problemas individuais, não é assim? Cada um de nós temos os nossos problemas. Problemas que precisam ser resolvidos, conversados, cada um de nós temos. E então vem a ideia do sogro de Moisés, uma ideia divina na verdade, né? Mas que através de Jetro, sogro de Moisés, ele fala para Moisés formar grupos de 100, grupos de 10, porque ele sabia que nos grupos a atenção seria melhor para cada indivíduo, não é?
Então ele forma esses grupos, ele dá essa ideia e Moisés prontamente aceita essa ideia. Então agora as pessoas ali num grupinho pequeno de 10 pessoas conseguiam entre elas falar de seus problemas, falar com o líder dos 10 os problemas, e eles juntos resolviam a situação sem que precisasse chegar lá em cima em Moisés. Então novamente a gente vê a organização aí, né? A instituição sendo organizada. Então esse é apenas um dos exemplos na Bíblia, né? Tem vários. Irmã Cleide, o irmão José Eduardo deu um exemplo aí para a gente, de pequeno grupo, lá do Antigo Testamento, né? E de repente a gente pode ter aí algumas pessoas que nos assistem pela internet, embora a Bíblia deve ser toda considerada, né? A Bíblia, a gente não pode menosprezar o Antigo Testamento e achar que só o Novo Testamento é válido, né, por causa de Jesus. Mas de repente a gente pode ter alguma pessoa que nos assiste pela internet e falar assim: o exemplo do José Eduardo é lá do Antigo Testamento, é um exemplo antigo, um exemplo ultrapassado já, né? Pode pensar assim, não sei. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar de Jesus então. Já que se a pessoa pensar no Novo Testamento, né? Jesus, ele trabalhou com um pequeno grupo? Será que Jesus ele deixa algum exemplo de pequeno grupo para nós? Com certeza. Na escolha dos 12 discípulos, né, já é um bom exemplo. Ele queria que o evangelho fosse propagado, né, a todo mundo, e ele sabia que se ele pegasse líderes, alguns líderes, né, e esses líderes fossem... É uma multiplicação, né? Então, de 12 eu pego um, esse um leva para 10, aqueles 10 leva para 20, aqueles 20 leva para 40. E assim vai multiplicando. As outras igrejas evangélicas falam células, né? Mas é a mesma coisa, a organização é a mesma. Temos o exemplo também o Zé, né, falou de Moisés também, né? Ele dividiu grupos de 10. Segundo os especialistas, né, em pequenos grupos, o número de pessoas para os pequenos grupos é de 6 a 12 pessoas. Então, o pequeno grupo, Outro exemplo também na Bíblia que temos é quando Jesus, após a ressurreição de Jesus, eles se reuniam, ficaram reunidos em casas, né? Na Bíblia tem vários exemplos, mas agora eu me lembrei desse, que após a ressurreição de Jesus, a Bíblia fala que eles ficaram reunidos enquanto... Eles tinham medo, né, de falar que Jesus havia ressuscitado. Então eles se reuniam nas casas e ali então havia o culto, adoração, oração e assim vai. A missão, o objetivo do pequeno grupo é justamente essa, né? Muito bem. Então, já que a Cleide falou dos discípulos, né, dos 12 apóstolos aí, a gente entende também que o objetivo de Jesus em escolher somente 12, né? Porque Jesus podia ter escolhido mais, né? Podia ter escolhido 15, 18, 20. E você pode falar assim, 20 não é muito também, né? Mas Jesus escolheu 12 por quê? Porque a intenção de Jesus era prepará-los espiritualmente, né? Deixá-los prontos para colocar a missão em prática, né? Isso que a Cleide disse é importante, a questão de Jesus ter escolhido os 12 apóstolos aí, né, que se formou um pequeno grupo, né, através de Jesus, porque através desses 12 houve uma multiplicação tremenda, né, no Novo Testamento, até quando eles colocaram em prática tudo aquilo que eles aprenderam, né? E também, Alexandre, Jesus como líder desse grupo, né, de 12 homens, eles aprendiam, né, com o exemplo de Jesus, como essa obra deveria ser efetuada, como ela deveria ser realizada, né? Eles viam o exemplo de Jesus, como Jesus tratava as pessoas, como que deveria ser feito, então, essa obra. Exatamente. E aí colocaram em prática todos os seus dons, né? Os dons que eles foram adquirindo com o passar do tempo, andando com Jesus, né? E aprendendo com Jesus. Agora, você pode estar se perguntando assim, mas será que eu tenho um dom? Né? Será que eu tenho que exercer um dom? Eu tenho que achar qual é o meu dom? Meu querido irmão, todos nós temos um dom. Se você ainda não sabe qual é o seu, comece a andar com Jesus, como os discípulos fizeram. Ande com Jesus, porque a partir do momento que você começar a andar com Jesus, você vai ver que os seus dons vão começar a ser aflorados em você. E você vai ver que você não tem somente um, mas você pode ter vários dons que estão escondidos dentro de você, mas que estão reprimidos, estão parados e não estão sendo usados para a obra de Deus, para a causa de Deus, né? E eu queria aproveitar aqui e perguntar para o irmão José Eduardo o seguinte:
A gente falou de Jesus, a gente falou de várias pessoas aqui, mas nós temos um personagem no Novo Testamento chamado Paulo. E ele é muito conhecido pelo meio evangélico, né, por todas as igrejas. E Paulo foi um grande missionário, foi um grande homem de Deus, usado por Deus, deixou ser usado por Deus, né? E Paulo, ele tem um texto lá em 1 Coríntios 12, depois você, se você ainda não leu, leia na sua casa aí, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12 até o 25. Paulo, ele usa o nosso corpo, né, os membros do nosso corpo, e a lição vem trazendo para a gente alguns detalhes, alguma ligação com o assunto de hoje. Qual é a relação que existe, irmão José Eduardo, entre os membros do nosso corpo e o assunto de hoje, que é o pequeno grupo? O que tem a ver os membros do nosso corpo com o pequeno grupo? Eu não entendi essa questão, o que a lição vem trazendo para a gente. Explica para nós, por favor. É uma comparação maravilhosa, uma comparação divina mesmo, né? Porque o corpo é o melhor exemplo que nós podemos ter de como podemos trabalhar em conjunto, não é? O corpo que Paulo exemplifica ali em 1 Coríntios, a cabeça seria Cristo, não é isso? Então, os membros e as demais partes do corpo seríamos nós, os cristãos, o corpo de Cristo, não é? Agora, eu fiquei em casa pensando, e se vocês pensarem aí na sua casa ou aqui na igreja, cada um de vocês que está aqui, começar a pensar, imagine só se a sua mente falasse assim para os seus pés, vamos para a direita, e os seus pés fossem para a esquerda. Vocês já pensaram o que aconteceria? Não seria estranho, não seria difícil para nós, se cada um dos nossos órgãos trabalhasse separadamente? Daria problema. Então, os estudos de anatomia e fisiologia, eles chegaram à conclusão que os órgãos do corpo, eles são interligados, interrelacionados em suas funções. Nenhum deles trabalha sozinho. Olha que coisa maravilhosa. Então, Paulo, quando usa essa analogia do corpo humano, divinamente inspirado, falando sobre isso, ele está justamente falando que nós não somos ninguém sozinhos, que nós precisamos uns dos outros. E ainda mais, ele está falando que cada parte do corpo é diferente uma da outra. E nós somos diferentes uns dos outros, não é? E cada parte do corpo tem uma função, ou seja, cada um de nós tem uma função. Então veja só, se a mão quiser fazer todo o trabalho do corpo, como é que vai fazer? Não precisa do cérebro, não precisa do coração, não precisa das pernas, não precisa de nada. A mão vai fazer tudo. Mas nós temos que entender que a mão faz o trabalho da mão, o cérebro faz do cérebro, os pés fazem dos pés, o coração faz o dele. Então, como você falou, cada um com os seus dons dados por Deus, e todos nós temos, cada um com a sua função de uma forma organizada. Isso é importante, uma forma organizada, porque as coisas de Deus são organizadas e o corpo não seria diferente. Nós trabalhamos em conjunto. E aí a coisa funciona. Então essa analogia do corpo humano é perfeita, é maravilhosa para exemplificar um grupo de pessoas trabalhando com o mesmo intuito, mas cada um com seus dons de forma diferente. Mas irmão José Eduardo, e se... eu vou fazer uma pergunta a mais aqui para você, eu sei que você vai entender a minha pergunta, mas e se você você explicou muito bem, eu gostei da sua explicação, mas me veio uma coisa aqui na minha cabeça. E se o corpo tivesse, por exemplo, hoje nós temos 2 ouvidos, não é verdade? E se eu tivesse 4 ouvidos e não tivesse nariz? Vocês já pensaram nisso? 4 ouvidos, mas não tivesse nariz, como é que você seria hoje? Você acha que você viveria normal? Ou você teria uma certa dificuldade para viver? Será que a gente viveria normal, José Eduardo? Acho que não, né? Ia ser difícil, né? Difícil, com certeza não. Deus, em sua sabedoria, Ele faz as coisas certas. Inclusive tem gente que fala aí que as mulheres têm mais bocas do que ouvido. Mas olha, eu falo para vocês, não são as mulheres não, viu? Porque eu falo pra caramba também. Mas Deus, em sua sabedoria, Ele colocou 2 ouvidos para que nós possamos ouvir mais, e uma boca só para que possamos falar menos, não é? Então Deus, na sua sabedoria, realmente, Alexandre, não dá.
Cada um tem a sua função e se faltar um deles, Alexandre, vai dar problema, não é? E nós somos iguais. Se faltar um dos membros, então, querido irmão, querida irmã, querido amigo que está em casa, se você não participar de um pequeno grupo, vai faltar a sua função lá. Entenda isso. E só ressaltando, Alexandre, a gente fazer um parênteses aqui no meio, nessa época de pandemia tem pequeno grupo? Tem. Está aqui o nosso irmão Nelson, né, que tem um pequeno grupo virtual e você pode participar desse pequeno grupo virtual, não é? Pode estar. Claro que as funções ficaram reduzidas na época da pandemia, mas continuamos ainda nos reunindo em pequenos grupos. Muito bem. Quando a gente fala essa questão de ter mais nariz, né, não ter nariz ou ter mais ouvido, né? Claro que a gente tem que fazer uma certa ligação, né? A gente tem que ligar com o lado espiritual, ou seja, as funções da igreja, né, e o trabalho espiritual, o trabalho na igreja, né? Quando nós trazemos isso que o irmão José Eduardo explicou, de cada um ter a sua função, trazemos para a igreja, nós queremos dizer o seguinte: você tem uma função na obra de Deus, certo? Então não seja você um ouvido querendo fazer o trabalho do nariz. Não seja você um pé querendo fazer o trabalho da boca, porque você, ao invés de ajudar, você estará atrapalhando. E não é isso que a obra de Deus precisa. Não é disso que a obra de Deus precisa. A obra de Deus precisa de pessoas que ajudam, não de pessoas que atrapalham. A obra de Deus não precisa de membros de um corpo. Nós somos um corpo. A igreja de Deus é um corpo, como o irmão José Eduardo disse. Mas nós não somos um corpo, nós não podemos ser um corpo defeituoso. Se eu tenho 4 ouvidos e não tenho nariz, eu sou um corpo defeituoso, não é? Deus não quer um corpo defeituoso, Deus quer um corpo perfeito, assim como Ele deu para você um corpo perfeito, como você é perfeito. E você sabe que a função do inimigo na igreja de Deus é fazer exatamente com que você tenha desejo de ser o que você não é. Não é verdade? Se você é um braço, o inimigo põe o desejo às vezes no nosso coração de querer ser um pé, mas nós não podemos agir como pé, nós temos que continuar sendo braço. Por quê? Porque somente assim, todos nós fazendo cada um o seu dever, cada um o seu trabalho, nós teremos um só corpo em Cristo Jesus. Amém? E aí eu quero perguntar para a irmã Cleide. Irmã Cleide, dá para trabalhar sozinho ganhando almas para Jesus? Antes de responder essa pergunta, eu quero só complementar essa história dos membros, né? O Zé estava falando, você estava falando, e eu estava pensando aqui. Mesmo se uma mão só trabalhasse, a outra deixasse de trabalhar, o que aconteceria com essa? Seria atrofiada. A mesma coisa nós, com os dons aqui que a gente não exerce, a gente vai enfraquecendo. E quando a gente coloca esses dons dados por Deus em ação, com certeza nós vamos o quê? Exercitá-los e nós vamos crescer espiritualmente. E as pessoas que deixam de usar os seus dons, também vão ficar o quê? Acabar sendo atrofiados, escondidinhos, né? E um dia nós vamos ser cobrados disso também. Agora, respondendo a pergunta do Alexandre. Tem um ditado que diz assim: juntos somos mais fortes. E a lição aqui tem uma... A lição aqui traz um trechinho aqui que diz assim: quando estamos com pessoas que buscam o mesmo que nós, descobrimos que nossos esforços podem ter um foco muito maior e grandemente ampliado. Então é a mesma coisa da história da dupla missionária, ou seja, um fortalece o outro. Cada um tem a sua função, cada um usa os seus dons, e assim todos ganham, assim todos ficam fortalecidos. É isso, é união, né? Muito bem, irmã Cleide, muito obrigado. Eu quero, antes da gente passar para a próxima etapa da nossa lição, eu quero ler um trecho da nossa lição aqui, que foi escrito num livro chamado Testemunhos para a Igreja, de uma escritora norte-americana chamada Ellen White. Quem sabe você nunca ouviu falar, você que nos assiste pela internet, nunca ouviu falar, mas procure ler os seus livros, que são fonte de inspiração para a nossa vida espiritual. Ela diz o seguinte, com relação a pequenos grupos: a formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentada por aquele
que não pode errar. Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar, não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos. Se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organizem-se num grupo de obreiros, mantenham indissolúvel seu laço de união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade, animando-se mutuamente para avançar, adquirindo cada qual ânimo e força com o auxílio dos outros. Então, isso aqui na verdade nada mais é, esse texto que eu li, do que um complemento daquilo que a irmã Cleide disse, né? De que é fácil nós desanimarmos trabalhando sozinhos, mas juntos nós somos mais fortes, né? Como a irmã Cleide falou. Muito bem, irmãos, a gente falou aí de Jesus, né? Com relação ao Novo Testamento, e a gente sabe que houveram uns pequenos grupos aí, né? Como a gente comentou aqui, no Novo Testamento. E eu quero perguntar para o irmão José Eduardo o seguinte, irmão José Eduardo, a igreja do Novo Testamento, depois que Jesus veio e tudo, né? Jesus veio, morreu, ressuscitou, apareceu ali, né, aos discípulos, eles estavam reunidos ali, né, como um pequeno grupo e tal. Mas a igreja continuou sendo um pequeno grupo ou houve alguma mudança depois disso? O que aconteceu com a igreja do Novo Testamento depois desses episódios aí da morte de Jesus, né, de Jesus ter ressuscitado, reaparecido? O que aconteceu ali? Dá um exemplo, dá um resumo para nós, um panorama para nós, por favor. Eu vou dar um resumo bem rápido, porque eu já vi que o nosso tempo estourou, né? Mas ali quando Jesus chama os 12, ele entendeu que a missão era muito grande, como a gente falou logo no começo, né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos, então ele chama 12. Quando ele já chama 12, porque ele sabia que ele iria voltar para o céu para continuar a sua missão de salvação lá no céu. Então ele deixa esses 12. E agora esses 12 começam a pregar Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, não é? E então a pregação começa a espalhar, e a gente vê ali que em uma pregação só, de 12 passam para 3.000 pessoas em um dia. E agora então, em um curto período de tempo, esses que eram apenas 12 cristãos passam a ser agora milhares de cristãos, milhares. Então, como é que ia fazer para esses 12 falarem para milhares? Você já pensou? Eu gostei quando você falou agora há pouco sobre Jesus ali, né? Ou a Cleide, não sei quem foi que falou aqui, que Jesus, ele ensinou aos 12. Imagine só se Jesus tivesse que ensinar uma multidão. Primeiro, ele é Deus, tudo bem, iriam ouvi-lo, mas será que toda aquela multidão enxergaria Jesus fazendo os milagres? Conseguiria vê-lo, conseguiria ver os seus exemplos? Não conseguiria. Então, quando o grupo se reduz, não é? Aí sim você consegue passar mais fácil. Então foi isso que aconteceu ali, Alexandre. Realmente nesse momento onde haviam 12, daqui a pouco 3.000 e daqui a pouco milhares de cristãos, em pouco tempo, a estrutura organizacional era importante. E isso é uma lição para nós. Tem que haver organização. Se não houver organização, não vai funcionar, não vai atingir. Vai dar problema. Se 2 forem para o mesmo lado, vai ficar um lado sem ouvir, ok? Mas, irmã Cleide, o irmão José Eduardo falou aí essa questão deles se reunirem. Onde é que o povo se reunia, então, no Novo Testamento? Como é que eles tinham grandes templos, igrejas bonitas, estrondosas, maravilhosas para se reunir? Como é que era? Não, o local que eles se reuniam no Novo Testamento, que nós vemos, né, eram os lares, as casas. As casas se tornaram grandes centros de influência, né? E se tornou, na verdade, o coração do pequeno grupo. Porque é tão fácil você convidar um vizinho, o vizinho às vezes não vai querer se locomover da casa dele para vir para a igreja, não vai se sentir muito bem, mas se você falar assim, tem uma reuniãozinha em casa hoje à noite, tal hora, com certeza é muito mais fácil, a pessoa se sente melhor, se sente mais à vontade em participar na sua casa, né, de uma reunião, do que se ela tivesse que vir à igreja aqui sem conhecer ninguém, lá ela já conhece a dona da casa. É muito mais fácil, né? A intimidade, o relacionamento com as pessoas. Então eu quero aproveitar aqui o comentário da irmã Cleide e já engatar uma outra pergunta para o irmão José Eduardo aqui. Já que a gente está falando de igreja, casa, né, e tudo mais. Irmão José Eduardo, vamos pensar aqui. Então quer dizer que é melhor a gente se reunir na casa do que na igreja? Como é que é essa questão aqui?
Na verdade, as duas coisas são importantes, né? Nós temos cada uma delas com sua função específica, não é? Mas o pequeno grupo ele é muito importante, porque no pequeno grupo, o que acontece? No pequeno grupo você consegue se sentir mais à vontade. Então, por exemplo, eu vejo vocês aqui na igreja, e o irmão, a irmãzinha que está lá no fundo, como é que ele vai falar? Como é que ele vai fazer parte do assunto? Vai ficar só ouvindo. Mas na casa não. Na casa, então, a estrutura é menor, o espaço é menor. Então, ali você tem mais aconchego, você tem mais carinho, você sente mais atenção, não é? Então, as duas coisas são importantes, têm a sua função. E vir à igreja é importante, adorar a Deus em sua casa, em sua igreja, não é? Mas lá no pequeno grupo é onde você realmente vai se sentir melhor. E aí fica mais fácil. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, de entrar numa igreja. Mas na sua casa elas vão. Se você convidar ela para ir na sua casa, ela vai. Não é? Então a gente vê que no pequeno grupo essa comunhão, esse amor, ele é muito mais facilmente transmitido para aquele que está ali. Muito bem, então todos, nos dois casos, ele tem a sua função e a sua importância, não é verdade? Irmã Cleide, eu quero encerrar com uma pergunta com você, lendo Mateus 9, 37 e 38, que diz assim, Jesus disse assim, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Qual seria a solução para esse problema? Sabemos mesmo que a seara é grande, né? Muitas pessoas aí fora carentes da palavra de Deus, mas os trabalhadores são poucos, ceifeiros são poucos. O que a igreja, nós individualmente também temos que fazer? Orar, para que apareça, para que tenha, né, pessoas dispostas, então, trabalhadores, ceifeiros, porque a seara é grande mesmo. Que Deus nos use, né? Os dons que Ele nos deu para trabalhar na obra de Deus. Muito bem. Além de nós orarmos, irmãos, eu quero dizer para você, encerrando essa lição de hoje, dizendo o seguinte: Deus precisa de você. A obra de Deus precisa de você. E a pergunta que eu faço para você que está aqui na igreja hoje, ou para você que nos assiste na internet, é: o que você tem feito na obra de Deus? O que você tem feito para que a obra de Deus avance? O que você tem feito para que Jesus possa voltar logo? Jesus não vai voltar enquanto muitas pessoas ainda estiverem precisando conhecê-lo. Jesus está esperando esse momento. E enquanto os trabalhadores forem poucos, nós temos que orar e pôr a mão ao arado. O que é pôr a mão ao arado? É trabalhar. Nós temos que trabalhar. A igreja de Deus precisa de você. A igreja de Deus precisa da sua ajuda. Eu não sei o que você pode fazer, mas eu quero que você pare agora neste momento e reflita. E reflita em oração, onde você estiver agora. Reflita em oração e comece a perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que eu posso fazer para ajudar a igreja do Senhor? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude para que o Espírito Santo de Deus trabalhe poderosamente na minha vida e na sua vida, para que nós possamos trabalhar mais na obra de Deus. Amém. Amém. Feliz sábado mais uma vez, aqueles que chegaram agora para o culto. Vocês perceberam aqui na nossa escola sabatina, que tem sido maravilhosa, né? Nesse trimestre, como todo esse ano. Vocês perceberam que todos nós aqui à frente estamos de máscara. Nós continuamos seguindo o protocolo de segurança. Como, por exemplo, o uso de máscara na igreja, o distanciamento de pelo menos 2 metros, se possível, entre os irmãos. Também uma lotação máxima de no máximo 30%. Mas nós percebemos aqui na nossa igreja que ainda temos lugar, temos espaços vazios, esperando você, irmão, que está nos assistindo pela internet, que você possa estar conosco também, adorando ao Senhor aqui na casa do Senhor, em espírito e em verdade. Para que você possa estar conosco, nós combinamos de você entrar em contato com o irmão, nosso ancião José Eduardo. Basta entrar em contato com ele através do WhatsApp
ou ligando para ele e combinar de estar aqui na igreja, nos fazendo uma visita, estando aqui conosco. Nós estamos sentindo a sua falta. Também estamos aqui na igreja aferindo a temperatura na entrada e também com postos de álcool gel em diversos pontos da igreja para garantir a nossa segurança. Nós sabemos que estamos passando por um momento difícil. Muitas pessoas ainda, infelizmente, estão sendo acometidas por essa terrível doença e o povo de Deus é um povo esclarecido. Precisamos manter todos os cuidados possíveis também para dar exemplo para aqueles que lá fora estão. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Com muita alegria, logo mais nós teremos aqui no sermão de hoje a presença do irmão Eliseu Gonçalves. O Eliseu Gonçalves foi um dos meus melhores amigos na Igreja Central. Na Igreja Central, um dos grandes amigos que nós tivemos foi ele. Ele passou por uma dificuldade esse ano. Muitos de nós aqui estivemos em oração por ele, né? O irmão Eliseu, ele foi acometido também pelo Covid, pelo coronavírus. Esteve internado por um tempo. Graças a Deus, temos ele de volta. E para nós é uma grande bênção, principalmente tê-lo aqui conosco hoje. Ele é ancião da Igreja Central, uma das melhores pessoas, cuidava do grupo de oração. Nós aprendemos muito com ele lá. Que seja bem-vindo, irmão Eliseu. Deus te abençoe na mensagem de hoje. Também temos aqui à frente, e eu gostaria de pegar aqui, o livro missionário desse ano. Esse é o livro desse ano, escrito pelo Diogo Cavalcante e pelo pastor Luiz Gonçalves. Nós ainda temos muitos desses livros aqui à disposição dos irmãos. Basta entrar em contato também com o nosso ancião José Eduardo para que você possa adquiri-lo. São livros maravilhosos, eu tive a oportunidade de começar a ler. Um livro pequeno e de grande ajuda para realmente salvar os nossos amigos e os nossos familiares. É uma grande bênção, não deixe de pegar o seu. Também temos ainda a necessidade, né, de mantermos esses cuidados aqui na igreja. Que Deus possa nos abençoar. Nesse momento, gostaria que todos nós ficássemos de pé e cantássemos juntos o hino 329, Trabalho Cristão. Servos de Deus, como mestre seguir no caminho dos céus, como seu bom conselho, vigor renovar e fazer diligentes o que lhe ordenar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e Jesus, salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e fé e com oração, até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor.
Nesse momento, eu gostaria de convidar a irmã Lucimara para que esteja aqui à frente, orando conosco. E vamos nos colocar de joelhos para orar. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor, por mais esse lindo sábado. Obrigada, Senhor, por o Senhor estar aqui no nosso meio. Que o Senhor seja bem-vindo, amado Deus. Senhor, meu Deus, venho pedir que o Senhor cuide dos seus filhinhos, os que estão acamados, os que estão doentes. Que o Senhor seja o alívio deles. Os que estão desempregados também, que o Senhor arrume um emprego para eles. E também aqueles que estão enlutados. Que o Senhor seja o consolo deles. Cuida, Senhor. Nos livre do mal. Nos livre de todos os maus que o inimigo fica sondando para nos atacar. Querido Deus, venho agradecer pela escola sabatina, pela lição tão linda que nós estudamos essa semana. Também venho agradecer já pelos dízimos e pelas ofertas que nós iremos entregar a Ti. E também venho pedir que o Senhor abençoe o pregador, abençoe o irmão Eliseu, que os seus lábios sejam usados por Ti. Que o Senhor entregue a palavra a ele para nos fortalecer na fé. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, entregar também um culto de adoração a Ti. Aceita, Senhor, a nossa adoração, os nossos louvores, as nossas orações. Obrigada, Senhor, por o Senhor ser nosso querido e amado Deus, tão poderoso e amado. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Nesse momento nós vamos assistir o vídeo do Provai e Vede dessa semana. Enquanto estamos assistindo, vocês podem trazer aqui os dízimos e as ofertas. Provai e Vede. História de hoje: desejo atendido. Uma das nossas igrejas tinha a necessidade de ter um templo. Fazia 8 anos que eles estavam alugando e se reuniam num lugar muito pequeno. Estou falando da igreja de Vila Mercedes Oeste. Decidimos fazer uma campanha de evangelismo. Levamos o projeto de jovens 1 ano em missão, levamos colportores, armamos tendas evangelísticas, mas ainda não tínhamos um templo onde reunir as pessoas. Foi então que colocamos um terreno que tínhamos à venda neste lugar. Um terreno que estava sendo difícil de vender pelas suas condições. Quando conseguimos vender o terreno, utilizamos o dinheiro para comprar outro terreno num lugar bem localizado para construir o futuro templo. Porém, ainda assim não tínhamos todos os recursos. Mas, através das ofertas de toda a divisão sul-americana, da União Argentina e também das ofertas da Missão Centro-Oeste Argentina e das ofertas da Missão Global, pudemos reunir a outra parte para poder começar a construção de um templo para a Vila Mercedes. E fomos avançando na construção do templo, a parte de alvenaria, até colocarmos o teto. Mas devido à crise econômica do país, o dinheiro que tínhamos para receber não era suficiente naquele momento para terminar o templo, tal como havíamos planejado. Na segunda-feira, quando voltamos à sede aqui no escritório, uma irmã da localidade de Merlo, em São Luís, nos ligou, a irmã Mirta Meirelles de Richter, para nos dizer que a sua mãe, antes de morrer, havia doado uma propriedade à sua casa para que pudesse ser utilizada na construção de templos. A grande surpresa e alegria, a gratidão que tivemos a Deus, foi que o dinheiro que recebemos da doação da irmã Mirta foi exatamente o que a missão precisava para terminar a construção total do Templo de Vila Mercedes Oeste. Hoje, a igreja já está inaugurada. Os irmãos se reúnem cada sábado e é um lugar de serviço à comunidade e de adoração a Deus.
A Bíblia diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Esta herança da irmã Mirta foi transformada em um templo para pregar o Evangelho. Na União Argentina, pela graça de Deus, temos muitos projetos de compra de terrenos e construção de igrejas, os quais temos o privilégio de contribuir para transformá-los em lugares de adoração ao nosso bom Deus. Entre tantos projetos, destacamos a construção de igrejas na região de Buenos Aires, na localidade de Punta Alta. Também em Vila Celina e na cidade de Luján. Na província de San Juan, na Vila Krause, na província de Salta, na localidade de Joaquim V. Gonzalez e também em Salta capital. Eu quero lhe fazer um convite para que também os seus recursos e os meus recursos possam ser utilizados para o avanço da obra e para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhes convido a participar deste momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Esquecemos de um detalhe: o irmão José Eduardo já tem aqui os livros para entrega para aqueles irmãos que desejarem. Podem procurá-lo na saída. Irmão Eliseu, fique à vontade. Deus te abençoe e te use desde já. Meu cordial bom dia a todos os irmãos. Que alegria poder estar na casa do Senhor no dia do Senhor e poder encontrar os nossos irmãos. É sempre uma alegria muito grande poder vir à igreja de Árvore Grande. Tenho um carinho especial por esta igreja também. E é claro, porque aqui estão os meus irmãos. Minha gratidão ao Nelson, ao Simara por esse convite. E fico feliz, Nelson, saber que vocês estão aqui, estão participando. Vocês nos deixaram ali na central, mas com um propósito, né, de poder estar aqui trabalhando para Deus. E eu fico feliz por isso. Fico feliz de ver cada irmão que está aqui nesta manhã para juntos adorarmos ao nosso Deus. Um momento difícil que nós estamos vivendo. A igreja nem toda pode estar presente neste momento, mas grande parte dela está aqui, os irmãos estão aqui. Também os nossos irmãos, amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Que todos vocês tenham um feliz sábado. Que as bênçãos de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês também. Irmãos, que alegria podermos nos reunir. Eu fico imaginando aquele dia quando o Senhor Jesus voltar, né, Nelson? E vamos subir com Ele. A Bíblia apresenta, o Espírito de Profecia apresenta para nós que teremos aí uma viagem de 7 dias e juntamente com o Senhor Jesus. E chegaremos lá no céu. E ali teremos uma grande reunião com todos os salvos de todas as épocas. Que dia maravilhoso será esse? Eu desejo muito, irmãos, que esse dia chegue logo. Eu tenho certeza que estarei ali porque eu tenho buscado. Não pelos méritos meus, sou pecador, sou falho, mas eu creio na graça, misericórdia e na misericórdia de nosso Senhor Jesus. Somente por Ele, cada um de nós poderíamos estar ali. Mas nós precisamos ter certeza sim da nossa salvação, de estarmos presentes ali naquele dia, para juntamente com o nosso Deus, com os salvos de todas as épocas. Que reencontro será esse? Que reencontro maravilhoso será esse? Podermos encontrar os nossos queridos ali. Perdi minha mãe em 2016, meu pai faleceu agora no mês de março, e quase que eu fui também. O Nelson já falou um pouquinho aqui, depois eu vou falar um pouco mais. Isso é um motivo maior de alegria ainda de poder estar aqui neste momento e de poder ver os irmãos. Cada momento que Deus proporciona para mim, eu sinto um momento novo, um momento especial na minha vida. Eu sou muito feliz a Deus por poder estar aqui neste momento e poder compartilhar a palavra dEle
com os nossos irmãos. E vamos abrir a palavra de Deus. Lá no capítulo 24 de Mateus, o tema da mensagem de hoje, eu separei aqui o título, 4 fases da Igreja de Deus aqui na Terra. É claro que nós poderíamos subdividir estas fases, mas eu separei essas 4 pelas quais eu quero falar um pouco. E são as fases principais, são as grandes fases da Igreja de Deus aqui na Terra. Nós temos a primeira dela, a fase da igreja antes do dilúvio, a igreja de Noé. Temos a segunda fase, a igreja do Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão, e esta igreja vai até Cristo. Depois Jesus estabelece a igreja cristã, e depois vem a quarta fase, o momento que nós estamos vivendo hoje. É esse que eu quero fixar um pouco mais, que é um momento mais importante para nós hoje, no momento que estamos vivendo. Mas antes disso vamos inclinar a nossa cabeça e vamos orar a Deus, pedindo a bênção de Deus para a leitura e estudo da sua palavra. Santíssimo Deus, nosso Pai eterno, nós estamos felizes, estamos contentes de poder estarmos na tua presença, no teu templo, juntamente com os nossos irmãos, para adorar a ti, Senhor Deus. Mas neste momento pedimos, Senhor, se há alguma coisa em nosso coração, na nossa mente, que esteja atrapalhando o nosso relacionamento, a nossa comunhão maior contigo, pedimos que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa tirar, Senhor, possa nos perdoar, possa nos aliviar e colocar paz em nossos corações, para que possamos ouvir, refletir a tua palavra, que será lida neste momento. Fale aos corações de cada um de nós, nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu não sei se aqui presentes todos são adventistas. Tem alguém que não é adventista? Acho que todos são adventistas, né? Talvez ali nas redes sociais, na internet, no YouTube e alguns outros meios que estão conectados aí, possam termos aí pessoas, irmãos nossos que não são adventistas. Irmãos, esta mensagem é uma mensagem para todos nós. É uma mensagem de preparo para o encontro com o Senhor Jesus. Esse é o propósito de Cristo. Foi para isso que Cristo veio a este mundo, para salvar a todos que nele crescem. Então vamos para o texto de Mateus. E o texto de Mateus, ele está aqui no capítulo 24, os versos 37 ao verso 39. E ele diz assim, aqui na minha Bíblia: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus estava aqui com os seus discípulos, já no finalzinho do seu ministério aqui na terra. E os discípulos agora, perto de Jesus em particular, questionaram Jesus sobre quais os sinais da sua vinda, qual seria o tempo da sua vinda e quais os sinais que antecederiam a sua vinda. E dentre todos os sinais e aquela pregação que nós conhecemos aqui do capítulo 24, Jesus destaca aqui como estava a sua igreja antes do dilúvio. E ele disse assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Irmãos, e 3 verbos aqui, nós percebemos que Jesus destacou aqui, que os antediluvianos, a sua igreja antediluviana praticava. Eles comiam, eles bebiam e casavam. E aí você pode perguntar para mim, mas irmão Eliseu, nós não fazemos isso hoje como cristãos? Não fazemos isso hoje? Nós não comemos pela nossa sobrevivência? Nós não bebemos? Deus deixou um líquido precioso para nós, que é a água, e ela é um bem que dá vida para nós, e o casamento instituído por Deus também. Eu vejo aqui o Nelson com a Lucimara, e
e outros casais que estão aqui também, talvez de namorados, que um dia vão se casar. Foi Deus que instituiu o matrimônio. E por que agora Jesus diz que essas 3 coisas foram a causa da perdição dos antediluvianos? Vejam vocês, irmãos, coisas lícitas fez com que aquele povo se perdesse. Ellen White, comentando sobre a pregação de Noé e a construção da arca, ela diz que as pessoas faziam caravanas e vinham de longe para ver a construção da arca, e Noé tinha o privilégio de poder pregar para aquelas pessoas. E elas se convenciam da mensagem de Noé. E ao voltarem para a sua terra, lugares distantes, eles voltavam convencidos de que realmente Deus iria destruir o mundo através do dilúvio. Mas ao chegar na sua terra, talvez até no seu país, uma terra distante onde eles moravam, ali no convívio com as pessoas, no dia a dia, na rotina da vida, eles esqueciam da mensagem de Noé e a vida novamente voltava ao seu normal. E assim foi, Jesus disse, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, qual o problema que está relacionado, que Jesus quis destacar aqui? Que o coração daquelas pessoas estavam nessas coisas. Aí está o grande perigo, irmãos. O comer, ele traz felicidade para nós, e é para a nossa sobrevivência. O beber também, e o casamento também Deus deixou para a nossa felicidade, pelo prazer humano, e para que fosse uma bênção para os seres humanos. Mas se nós colocarmos, irmãos, estas coisas acima de Deus, se o nosso coração estiver voltado inteiramente para estas coisas, nós vamos perder a salvação. Foi isso que trouxe a ruína daquele povo. Quando eles colocaram os seus prazeres, a sua vida somente nessas coisas, as coisas deste mundo, o que aconteceu? Eles se afastaram de Deus. E ao se afastarem de Deus, esse afastamento de Deus trouxe a ruína espiritual daquele povo. E se nós lermos ali em Gênesis, nós vamos ver que a maldade daquelas pessoas era má continuamente. Todos os seus pensamentos eram maus. Por quê? Porque eles não tinham um relacionamento com Deus. Colocaram as suas vidas somente nas coisas deste mundo. No comer, no beber. E a Bíblia diz que eles casavam e davam-se em casamento. Isso mostra que o casamento já não tinha mais valor moral para eles. E será que hoje, em nossos dias, nós vamos ver um pouco à frente, como está o casamento hoje, também em nossos dias? Como está a bebida em nossos dias? Como está o alimento também, a comida em nossos dias? Mas eu vou passar rapidamente, porque o nosso tempo é curto e o tema é bastante extenso. Eu vou pegar apenas a essência de cada período desse. E nós vimos depois do dilúvio, nós sabemos que apenas Noé entrou na arca com a sua família. Irmãos, a igreja de Deus parece que fracassou naquele momento. Somente uma família, um elo da igreja de Deus foi salva naquele momento. É claro que muitos outros já tinham descansado na mensagem de salvação, do reencontro, do encontro com o Senhor Jesus. Mas naquele momento da igreja de Deus na terra, apenas essa família pôde ser salva. E após o dilúvio, novamente a população da terra começa a crescer. E agora novamente o pecado começa a afundar as pessoas. A igreja de Deus novamente começa a ter problemas na face da terra. E agora Deus chama um homem, chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar. Abraão, a situação espiritual deste mundo está ficando difícil. Eu preciso de você, Abraão, para que você possa ser uma testemunha minha neste mundo, para falar do meu amor, falar da salvação para as pessoas. Irmãos, Abraão era um homem de relacionamento com Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ele conhecia a voz de Deus quando Deus falava com ele. E Abraão deixou tudo para trás. Deixou o seu conforto, deixou a sua casa, deixou os seus parentes, seus amigos. E foi, a Bíblia diz, ele foi para um lugar desconhecido. Um lugar onde ele poderia correr risco de todas as formas.
mas ele sabia e tinha certeza de que Deus estava com ele. A Bíblia diz que Abraão peregrinou na terra da promessa, mas ele tinha certeza da cidade santa, da Nova Jerusalém, que um dia ele estaria presente com o amado Senhor e Salvador a quem ele cria. Irmãos, a igreja estabelecida por Abraão, aquela aliança que Deus faz com Abraão, ela tende a fracassar também. E nós vimos ali o povo de Israel descendo para o Egito e ficando ali 430 anos naquele país. Irmãos, 430 anos fez com que aquele povo se afastasse praticamente, quase que completamente de Deus. Eu tenho certeza que tinha as pessoas sinceras ali dentro. Deus sempre tem os seus remanescentes. Em todos os períodos, em todos os lugares, Deus tem os seus fiéis. Mas como nação, como povo, e ainda na qualidade de cativos ali, de servos ali no Egito, de escravos, eles não tinham liberdade de adorar o seu Deus. E isso fez com que a idolatria ali do Egito, fez com que eles afastassem de Deus. E agora Deus chama aquele povo para voltar para a terra prometida a seus pais, para habitar na terra prometida. E eu quero ler um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 7, que Moisés fala já no finalzinho da sua vida, já para entrar na terra prometida, depois de 40 anos, como foi difícil para Deus conduzir a sua igreja durante aqueles 40 anos, né? E agora Moisés, sobre a orientação de Deus, eles já estavam acampados às margens do Jordão, prestes para entrar na terra prometida. Mas sabemos que Moisés não podia, foi impedido por Deus de entrar naquela terra com o seu povo. Mas agora, inspirado por Deus, Moisés fala e dá a sua última orientação para aquele povo, para que eles pudessem entrar e habitar naquela terra. E aqui em Deuteronômio capítulo 7, o verso 6 até o verso 8, aqui diz assim: portanto, povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, e de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a dos outros povos da terra, pois vós eras menos em número do que todos os povos. O verso 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que juraram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Irmãos, aqui Moisés está dizendo assim: olha, Deus chamou vocês, Deus separou vocês, não porque vocês fossem melhor do que os povos que estão aí pelo mundo, não porque vocês fossem maior do que os povos que estão aí no mundo, mas foi por amor a vocês, para cumprir a aliança que Ele fez com os seus pais. Foi por isso que Deus chamou vocês, foi por isso que Deus escolheu vocês, para que vocês fossem testemunhas dEle neste mundo. Irmãos, aqui esse verso fala bastante para nós também, como adventista do sétimo dia. É verdade, sim, nós cremos que a igreja adventista foi chamada para esse momento histórico deste mundo, para dar a última mensagem na terra. Irmãos, mas isso não quer dizer para nós que somente isso garante a nossa salvação. Nós não somos melhores do que as pessoas que estão aí. É a graça de Deus, é a aceitação, é a direção do Espírito Santo na nossa vida que pode causar alguma diferença na nossa vida. Nós não somos melhores do que as pessoas que estão ao nosso redor. Fomos chamados, graças a Deus, aceitamos este chamado, estamos aqui lutando, mas temos esta convicção plena de que Jesus está conosco, está com a sua igreja, está conduzindo a sua igreja. Mas é um perigo acharmos que o simples fato de termos o nome de adventista, estarmos dentro da igreja, isso é suficiente para nós. Isso requer um relacionamento pessoal com Deus. Não é a igreja como um todo que vai nos salvar, mas é o relacionamento pessoal de cada um de nós com Deus. Isso fará a diferença. E agora vamos para Isaías,
O povo de Israel deu muito trabalho para Deus, irmãos. Isaías capítulo 53. O povo de Israel deu muito trabalho para Deus. Eles tinham seus altos e baixos na sua vida espiritual, na sua vida cristã. E o tempo todo Deus estava conduzindo. Por isso que Moisés disse: com mão forte Deus tirou vocês. E com mão forte Deus tem conduzido a sua igreja neste mundo. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, nós já vimos que a primeira fase da igreja, ela foi quase que uma frase fracassada. Quase que se rompeu, apenas um elo daquela corrente. A família de Noé esteve ali ao lado de Deus. E num momento difícil do povo de Israel, em que Isaías estava vivendo. Isaías viveu por volta do ano 740 a.C. Num período difícil, como sempre, a nação de Israel estava sempre em dificuldade espiritual. E Isaías agora fala e adverte o seu povo, e diante de muitas advertências, ele fala sobre o Redentor, o Salvador que viria. Isaías fala: esse cordeirinho que vocês todos os dias sacrificam, ele representa o nosso Salvador, aquele que há de vir para nos resgatar. Israel imaginava diferente. Israel imaginava um rei que viria para estabelecer o seu reino, libertar Israel de todos os outros povos, se tornar a maior nação deste mundo. Mas não era isso. Isaías quis chamar a atenção das pessoas para a vinda do Cordeiro, para a vinda do Salvador. E no verso 4 e verso 5 ele diz assim, do capítulo 53: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías está dizendo para o seu povo: o Salvador virá e vai tomar sobre ele os nossos pecados. Ele vai nos salvar, ele vai morrer em nosso lugar. O pecado que nos traz a morte, que nos traz o castigo eterno, ele vai tomar sobre ele, para que nós possamos ter vida e ter vida eterna. E quando Jesus chegou, irmãos, com todas as advertências proféticas, os profetas do passado falando, Jesus veio e a sua igreja não o aceitou. Jesus veio e veio para aqueles que era seu, e os seus não o receberam. Jesus pregou no seu ministério durante 3 anos e meio. Multidões vieram até Jesus, multidões foram curadas, mas parece que o interesse e o desejo daquelas pessoas não era realmente a salvação, mas era algum conforto de coisas deste mundo, né? E nós podemos ver Jesus lá na cruz do Calvário. Quantas pessoas estavam com ele ali? Jesus estava praticamente sozinho ali na cruz. Parece que mais uma vez a igreja de Deus estava fadada ao fracasso. Jesus sozinho praticamente ali na cruz. Poucas pessoas, sua mãe, Maria, Madalena e algumas outras pessoas ali, pouquíssimos dos seus apóstolos. Pedro era aquele corajoso, aquele líder de grupo, que sempre que acontecia alguma coisa, ele estava à frente para tomar as decisões. E quando Jesus estava falando desse momento, Pedro disse assim: não, Senhor, não vai acontecer isso não contigo. E se o Senhor for para a cruz, eu também vou para lá com o Senhor. Se o Senhor morrer, eu também vou morrer com o Senhor. E onde estava Pedro quando Jesus foi pendurado na cruz? Irmãos, veja condições nossas, quando nós confiamos em nossas próprias forças, em nossas condições. Pedro certa vez viu Jesus caminhando sobre as águas. Que coisa extraordinária, Jesus caminhando sobre as águas. E aquela natureza dele, natureza forte, impossível. Ele diz: Senhor, diga para que eu possa também caminhar contigo e ter contigo sobre as águas. Pedro tinha uma mistura de fé, de confiança, mas ele tinha também no seu coração uma grande parte da vaidade guardada no seu coração. Esse é o grande perigo, irmãos, de cada um de nós. Nós temos que clamar a Deus todos os momentos, que Ele tire a vaidade dos nossos corações, para que tudo o que fizermos seja para honrar,
seja para glorificar o nosso Deus. E Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas logo veio no seu coração, enquanto ele olhava para Jesus, que estava à sua frente, ele estava caminhando sobre as águas, mas quando ele pensou em desviar o seu olhar, para ver, como quem diz, para que olhar para ver se os seus amigos estavam vendo aquilo que estava acontecendo com ele. E num instante, num segundo, quando ele desviou o seu pensamento, o seu olhar em Jesus, o que aconteceu com Pedro? Ele se afundou. Irmãos, assim é a nossa vida, é perigoso. Se nós desviarmos o nosso foco da pessoa de Cristo, nós poderemos cair facilmente. E nós vimos depois da ressurreição de Jesus, e Jesus aparece ali, eles estavam pescando, e Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: te amo, Senhor, te amo. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta a terceira vez. E aí a realidade caiu na vida de Pedro naquele momento. Aí ele ficou triste, ele reconheceu quem ele era. E ele diz assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus disse assim: Pedro, quando você converter realmente o seu coração, vai e apacente os meus cordeirinhos. Jesus fala de uma maneira carinhosa: vai e apacente os meus cordeirinhos. Esta é a missão nossa, irmãos. Nós devemos estar preparados para poder apacentar os cordeirinhos de Deus neste mundo. Pedro, a hora que você transformar completamente o seu coração, Pedro, você está sendo transformado, você está reconhecendo quem é você. Então agora vai e cuida da minha igreja, zele por ela. Tem pessoas, tem cordeirinhos fraquinhos que precisam de apoio, precisam ser carregados nos braços, e você vai lá e vai cuidar dessas pessoas para mim. Jesus espera de cada um de nós, irmãos, que tenhamos essa atitude de consagração, essa atitude de zelarmos pela causa de Deus e pela obra de Deus. Mas terminamos essa segunda fase, Jesus morrendo. Parece que aquilo que era para ser uma bênção para a igreja em seus dias, o estabelecimento que Israel esperava, o estabelecimento do reino de Cristo em seus dias, agora parece que tudo tinha acabado. Jesus morre na cruz. Os seus discípulos, aqueles seguidores que ainda seguiam a Jesus, estavam tristes e abatidos, achando que tudo havia terminado. Mas ali se dá o início da terceira fase da igreja de Deus na terra. E eu diria, uma das melhores fases que a igreja de Deus passou foi essa terceira fase da igreja cristã, início da igreja cristã. Com a subida de Jesus ao céu, os discípulos, sob a orientação de Jesus, eles ficaram em Jerusalém fazendo o quê? Em oração. Um pequeno grupo, irmão. A lição falou sobre isso hoje, né? Isso é muito importante, irmãos. O Nelson mencionou, nós tínhamos ali na igreja central durante 12 anos mais ou menos, tivemos ali um pequeno grupo. Quantas bênçãos colhidas ali naquele pequeno grupo de oração. Estávamos ali intercedendo diretamente pela igreja, e era visível, irmão, as bênçãos que Deus proporcionava à igreja naqueles dias. Tivemos ali a companhia do pastor Paulo, saudoso pastor Paulo. Que homem de Deus, que amigo foi ele. E um homem que descansou, que exemplo, um homem que descansou nos braços de Deus. Com 97 anos de idade, com uma mente boa, caminhando, andando, indo e vindo. No mês de dezembro ele passou o dia comigo, fazendo planos ainda para a sua vida ministerial, de pregar o evangelho e salvar pessoas. Que coisa maravilhosa. E 15 dias antes eu não pude estar visitando muito ele, visitei algumas vezes, ele estava em sua casa aqui em Brigadeiro, Tobias. Mas 15 dias antes dele falecer, ele ligou para mim e disse assim: irmão Eliseu, eu estou cada dia mais fraco. E ele não disse o que ele estava esperando, mas ele despediu de mim. Ele falou: se em algum momento eu magoei o irmão, fiz alguma coisa, eu quero que o irmão me perdoe. Eu sou muito feliz de nós podermos ter trabalhado juntos na igreja,
termos participado desse grupo de oração juntos por muitos anos, termos sido anciãos juntos na igreja. E eu agradeço muito esse momento que nós passamos juntos. E eu não imaginava que era a última vez que estava falando com o pastor Paulo. Eu tentei visitar ele depois, o dia que eu cheguei, o sábado à tarde, eu cheguei na sua casa, e de manhã ele tinha ido para o hospital, e na segunda-feira, me parece, ele faleceu. Homem de Deus, homem que consagrou a sua vida a Deus. Meu pai descansou, como eu disse, no mês de maio. Um homem temente a Deus, descansou em paz com Deus também. 90 anos de idade, bem vivido. E ele aguarda hoje o dia amanhã da ressurreição, o retorno de Cristo para o encontro com o nosso Senhor. E vamos agora para a última passagem que está em 2 Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo, capítulo 3. E agora nós podemos ver aqui a última fase da igreja. E falando um pouquinho mais sobre a terceira fase, na igreja cristã. Eu comecei a falar e não terminei o pensamento. Essa terceira fase, a igreja cristã, quando essa igreja reuniu, ela foi cheia do poder do Espírito Santo. E ela pregou durante 100 anos, foi uma igreja vibrante aqui na terra. Os primeiros 100 anos dessa igreja foram um tempo extraordinário para a igreja de Deus. A igreja, com um pequeno grupo de pessoas, ela pôde pregar o evangelho, cumprir a missão de Deus naqueles dias. E esta igreja caminhou, irmãos, mas o inimigo trabalhou dentro dela. E por volta do ano 500, mais ou menos, da nossa era, ela já estava mergulhada no mais baixo nível espiritual. Satanás infiltrou pessoas dentro da igreja para desviar o foco da igreja. E aquela igreja que pregava, que levava a salvação para as pessoas, agora ela passou a perseguir e tirar a vida das pessoas. E a partir do ano 500, até por volta do ano 1500, mais ou menos 1000 anos, irmãos, a igreja esteve numa situação muito distante de Deus. Ela caiu numa profundidade espiritual muito grande. 1000 anos de perseguição. E somente por volta do ano 1500, com o movimento de reforma, novamente a igreja começa a respirar e começa a crescer novamente. E depois, em 1844, esta igreja vai até o ano de 1844. Nós conhecemos profeticamente esse tempo que Deus chama este último movimento para pregar a sua mensagem. Nós, como eu já disse, nós, como adventistas do sétimo dia, não podemos achar que somos melhores do que as outras pessoas. Nós temos sim mais responsabilidade do que as outras pessoas, porque temos mensagens que conhecemos, que Deus deu para esta igreja, que as outras pessoas aí fora, que as outras igrejas não têm. Mas nós precisamos ter cuidado, porque assim como os outros períodos da igreja foram difíceis, nós não podemos achar que também esse momento que nós estamos vivendo não seria um momento difícil. E nós vamos ler aqui a segunda carta de Timóteo. E aqui fala Paulo falando sobre a situação também que antecederia a volta de Jesus, né? Nós vimos Jesus falando para os seus discípulos a situação dos antediluvianos, e ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E agora Paulo aqui no capítulo 3, o verso 1 em diante, diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus.
mais amigo dos prazeres, das coisas deste mundo, do que amigo de Deus. Irmãos, Deus chama a sua igreja nesse momento histórico deste mundo para pregar esta mensagem, para ter uma reconsagração para o encontro com o Salvador Jesus. Eu estava no mês de maio, por volta do dia 10, comecei a ter alguns sintomas e fui até o hospital. Eles disseram que não era nada, mas no dia 15 eu retornei e fiquei internado. E durante esses 5 dias eu fiquei ali no isolamento, sozinho em quarto. A médica que estava cuidando de mim estava querendo mandar eu de volta para casa. Eu tive até um embate com ela ali. Eu falei assim: olha, como que eu não estou bem, como que eu vou para casa e sem nenhuma condição em casa para um tratamento? Ela foi dura nas palavras dela, ela não explicou a situação da doença. O mês de maio, no início de maio, ainda nós estávamos bem no início também dessa pandemia aqui em Sorocaba. Pouco conhecimento se tinha dessa doença. E ela disse assim: olha, não existe remédio para essa doença. Como quem diz, o que você vai ficar fazendo aqui no hospital? E ela disse para mim: e UTI, sair da UTI é sorte. E aí depois de 2 dias eu fui para a UTI. Imaginem vocês como estava o meu estado, o psicológico meu como estava, o emocional meu como estava, né? E ali foram dias difíceis de muita reflexão, de muita oração. Eu clamei ali sozinho naquele quarto, eu clamei a presença de Deus comigo. Uma noite eu orei e pedi que Jesus viesse e tirasse aquela doença de mim. E eu me lembro que ainda eu estava em oração, eu dormi e ouvi uma voz dizendo: eu já estou aqui com você. Eu tinha pedido para Jesus que Ele passasse para tirar a doença. Eu pedi assim: que quando o Senhor passar, dê um toque em mim para eu saber que o Senhor está passando. E assim que eu dormi, eu ouvi aquela voz dizendo assim: olha, eu já estou aqui com você. Irmãos, Deus tem os seus propósitos e sabe o porquê das coisas. Eu fui para a UTI e ali foi um dos momentos mais difíceis para mim. Eu imagino, a minha esposa disse que eu devo ter ficado. Eu entrei na UTI o dia 19 e no dia 20 eu fui entubado. Eu devo ter ficado um dia mais ou menos. Eu não me lembro esse tempo que eu passei ali. E um dia antes de ser entubado. Eu estava com consciência, mas eu não tenho lembrança do que aconteceu nesse dia anterior da intubação. Mas eu me lembro muito bem de quando o médico chegou do meu lado e disse assim: Eliseu, nós vamos entubar você. E ele explicou para mim os procedimentos, como seriam, que eles iam me anestesiar e eu ia dormir, eu não ia sentir. Mas ele explicou tudo para mim e quando ele terminou, eu disse assim: mas antes eu quero falar com a minha família. Aí entrou uma psicóloga com o telefone, ela fez um vídeo. Aí eu pedi para eles que eu queria ficar sozinho com a minha família, porque eu queria abrir meu coração para eles. Irmãos, que momento difícil foi aquele. Que sentimento que até hoje pesa no meu coração. Cada vez que eu me lembro daqueles momentos que eu passei ali, olhando para a minha esposa, ali estava o Leonardo e o Vinícius, os 2 solteiros, estavam ali juntamente com a Lília. Eu olhei para eles e pensei que ali poderia ser a última vez que eu estava vendo eles. E eu estava muito abalado emocionalmente. Eu chorei muito, passei algumas recomendações para eles de coisas materiais e disse para eles que a minha fé estava firmada com Deus. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu ia ser entubado, não sabia se eu iria acordar para revê-los novamente aqui nessa terra. Mas uma certeza eu tinha, que o dia que Jesus voltasse, eu ia acordar para encontrá-los. Esse foi um momento muito difícil, irmão. Isso marcou, isso trouxe um trauma, porque você estar bem numa semana e outra semana, você ter esse sentimento de que você está deixando os seus queridos, é muito difícil. E ali, naqueles momentos, eu não pensava em nenhuma outra coisa. Eu pensava na minha família, pensava nos meus irmãos, cada irmão. Se eu já gostava, eu disse para o Nelson isso, se eu já gostava dos irmãos, eu passei a gostar mais ainda, porque os irmãos estavam intercedendo por mim. A Lília foi muito forte, ela leu nesse momento um verso para mim.
E ela disse assim: você vai ficar bem, porque Deus está com você. Muitas pessoas estão orando, muitas pessoas da igreja estão orando por você, intercedendo por você, você vai ficar bem. E aí eu despedi deles, falei para os meus filhos, falei: se o pai errou em alguma coisa com vocês, e errei mesmo, é claro que errei, mas tudo que o pai fez por amor de vocês. Que momento difícil, irmão, um momento de separação. Eu sabia que dali um minuto eu estaria dormindo, eu não sabia mais o que ia acontecer comigo. E o Vinícius disse assim: não, pai, fique tranquilo, você sempre foi um pai bom para nós. Então isso trouxe conforto naquele momento, um momento tão difícil. Mas aí eu despedi deles, as pessoas entraram várias pessoas para fazer o procedimento, e eu não vi nada mais. Eu só me lembro da médica do lado da cama depois, e eu ouvi ela dizendo assim: daqui meia hora, se estiver tudo bem, nós vamos tirar o tubo. Foi a primeira coisa que eu ouvi depois. O tempo que eu fiquei entubado, aqueles dias que passaram, eu não vi nada. E depois vi novamente ela voltando, tirando o tubo, mas também não tive assim nenhum incômodo. Mas eu estava muito mal e muito fraco também. E Deus usa, irmãos, pessoas para mostrar, para falar para nós, no momento que nós não estamos enxergando, que Ele está conosco, que Ele está cuidando de nós. E uma das enfermeiras que entrou ali, ela disse para mim: seu Eliseu, o senhor está muito triste. O pior já passou na sua vida. Veja o milagre que Deus fez na sua vida. O senhor ficou apenas 5 dias entubado, enquanto as pessoas ficam 15, 20 dias, até um mês entubado. Deus fez um milagre na sua vida. O senhor ficou apenas 5 dias. Eu não sabia quanto tempo eu tinha ficado. Eu tinha medo de perguntar. Eu tinha medo de que aquela situação voltasse novamente para mim. Eu estava muito fraco, mas Deus usou ela para dizer isso para mim: olha o milagre que Deus fez na sua vida. Irmãos, eu tenho certeza que Deus ouviu as orações dos irmãos, dos queridos irmãos que intercederam por mim. Eu tenho certeza que essa igreja orou por mim, e aqui eu estou para agradecer de público a todos vocês, dizer a vocês que vocês fazem parte da minha vida. Eu sou grato a Deus por ter esta família espiritual, que um dia vamos viver a eternidade junto. Mas, meus irmãos, ali, naquele leito de hospital, depois eu fui para o quarto e mais 3 dias fiquei até retornar para casa. Mas Deus falou comigo, eu falei com Deus. E sobre a situação da nossa igreja, como estamos vivendo, Deus deixou muito claro para mim que este é o momento de consagração. Este é o momento de preparo, irmãos. Deus está dando oportunidade para nós. Irmãos, Deus não é causador do mal. Mas diante da situação em que nós estamos vivendo, desse mal que está assolando a humanidade, Deus restabelece propósito para nossas vidas. E isso não pode passar desapercebido, irmãos. O dia que essa pandemia passar, não sei quando vai passar, eu peço a Deus, tenho orado para que ela passe logo, para que possamos voltar a ter liberdade novamente. Mas as coisas não podem voltar normal para nós. O mundo está preocupado. O Timóteo diz assim: as pessoas vão correr, elas são amigas dos eleitos do mundo. Elas estão preocupadas que as coisas passem, que essa pandemia passe, para que elas possam voltar à sua vida anterior. Voltar para os seus bailes, para as suas festas, para os bares, para as baladas. Carnaval, estão fazendo planos para o carnaval. Este é o mundo, irmãos. Eles nunca vão enxergar tudo o que Deus fizer. O mundo nunca vai enxergar a mão de Deus na vida deles. Então, quem que Deus está querendo chamar a atenção neste momento? Dos seus filhos, para que possamos nos despertar para os dias que estamos vivendo. Lembrando que a igreja que nós estamos vivendo, nós fazemos parte desse movimento nesses últimos dias, é uma igreja defeituosa. Não é uma igreja perfeita, irmãos. Como a igreja dos períodos passados tiveram lutas e tiveram dificuldades. Nós estamos vivendo crises na Europa, crises espirituais da igreja. Na Europa, Estados Unidos, a igreja não batiza mais. Irmãos, devemos orar por essas igrejas, orar por esses países e orar pela nossa vida, pela nossa igreja também.
nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Jesus fala do último período da sua igreja neste mundo, a igreja de Laodiceia. E não é coisa boa que ele fala, não, irmãos. Nós precisamos refletir sobre isso. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Compre vestes limpas e colírio para os seus olhos. Vocês não sabem que vocês são pobres, miseráveis, cego e nu. Irmãos, essa é a classificação dessa igreja, desse último período que Jesus está falando. Mas ele diz, tem uma solução para vocês. Compre de mim ouro provado no fogo. Jesus não quer, irmãos, uma fé, um relacionamento com misturas, com contaminação. O ouro, para ter valor, ele tem que ser puro. Jesus está dizendo, a sua fé, o seu relacionamento comigo também precisa ser um relacionamento de fé. Jesus está dizendo, compre roupas brancas, alvejar, que não tenha manchas, porque eu quero a sua pureza. Eu não quero contaminação nas suas vestimentas. Eu quero que você compre colírio. Que o Espírito Santo cuide da sua vida, dirija a sua vida. Irmãos, a nossa vida precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Somente assim nós poderemos ser este ouro puro, ter vestes brancas e receber este colírio para que possamos enxergar as bênçãos e tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Irmãos, o simples fato de estarmos na igreja, como eu já disse, não garante a nossa salvação. Precisamos de uma reconsagração individual na presença de Deus. Os grupos de oração, ele é muito importante, ele nos une. Eu não sei se os irmãos têm aqui, mas façam, se vocês não têm ainda, façam. Isso traz crescimento. Crescimento na amizade nossa, no relacionamento de uns para com os outros, e nos aproxima de Deus. Lembre sempre que quando Deus atuou de maneira poderosa na sua igreja, tinha grupos orando. Quando os discípulos se reuniram, eles estavam ali clamando a Deus e foram cheios do Espírito Santo. E se nós lermos, a igreja era reunida na casa das pessoas. E sempre que eles reuniam, eles recebiam o poder do Espírito Santo. Sempre que Deus atuou na sua igreja, atuou através dos pequenos grupos. O início da nossa igreja foi assim. Pessoas dedicadas, consagradas a Deus, estudando e orando. Foi assim que iniciou a igreja adventista, para esse movimento, para pregar a mensagem nesses últimos dias. Deus espera isso também de nós. Irmãos, a vida era importante. Jesus veio a este mundo para dar vida e vida eterna, vida com abundância. Eu cheguei naquele momento, no limite, irmãos, entre a vida e a morte. E como eu quis viver, como eu quis estar com a minha família. Hoje eu agradeço a Deus cada momento, quando a minha família está reunida. Como eu fico feliz, às vezes eu choro até, eu sou chorão mesmo. Eu me emociono fácil, mas eu fico feliz, eu agradeço a Deus por cada momento, por esse momento de estar aqui com os irmãos. Esse é o dom da vida, é isso que Deus quer dar para cada um de nós. A eternidade, irmãos, onde esse intruso, a morte, nunca mais vai existir. Nós estaremos com os nossos queridos para todo sempre. Que Deus abençoe esta igreja. Que o amor de Cristo possa crescer no coração de cada um de nós, no preparo, na consagração da nossa vida, para que não somos nós que vamos pregar o Evangelho, irmãos, seremos apenas instrumentos. É Deus que vai pregar, é o Espírito Santo que vai realizar essa obra. Mas Ele quer pessoas comprometidas, para que no momento certo tenhamos uma palavra certa para os seus filhos, para aproximar essas pessoas dele. Que Deus nos abençoe a todos, tenhamos um feliz sábado e a paz do Senhor possa reinar no coração de todos. Amém. Finalizando, convido a vocês a se colocarem em pé e vamos cantar o hino 135, guarda a ver se muito falta. Para o dia alvorecer.
Senhor, nosso Deus, muito obrigado por este momento tão especial, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra. Mas também, Senhor Deus, um momento muito especial que estamos vivendo na história deste mundo. Abençoe, Senhor, a cada filho Teu aqui presente para este preparo para o encontro com o Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a cada família aqui representada. Que o Teu amor, que o Teu carinho e a comunhão do Espírito Santo esteja presente com cada família. Senhor, queremos ir para o céu, mas queremos ir com os nossos queridos. Nos ajude, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe com todos nós. Nos dê um dia feliz, um dia de paz na Tua companhia. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.